Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as questões propostas na avaliação diagnóstica de Ciências Humanas para o oitavo ano do ensino fundamental. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Pessoal, também sejamos solidários. Caros alunos, compartilhe esse vídeo com seus colegas para que eles possam também ter acesso a essas questões e corrigi-las assim que fazê-las. E você, professor, você pode também enviar esse vídeo para seus alunos, para que eles possam também corrigir a sua avaliação diagnóstica. Após então você ter feito a sua avaliação diagnóstica, é hora de fazer a correção. Se você ainda não fez, você pode também usar esse vídeo para ter o norte na resolução das suas questões. As questões de ciências humanas vão da 1 até a 20 e correspondem aos conteúdos das disciplinas de História e Geografia. Questão 1, leia o texto abaixo. Do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe para o Brasil 4 a 5 milhões de falantes africanos extraídos de duas regiões subsaarianas, a região Banto, situado ao longo da extensão sul da linha do Equador, e a região oeste africana ou sudanesa, que abrange territórios que vão do Senegal até a Nigéria. Bom, esse texto, pessoal, ao retratar o tráfico transatlântico para o Brasil, remete, letra A diversidade cultural da população negra. Questão 2, leia o texto abaixo. Companhias de comércio. A primeira a ser criada foi a Companhia Geral de Comércio do Brasil em 1649. O seu objetivo era referente às primeiras necessidades dos colonizadores. Fornecia escravos e garantia a locomoção do açúcar no território europeu. Mantinha o auxílio à resistência de Pernambuco contra os invasores da Holanda e apoiava a recuperação da agricultura de cana-de-açúcar na região, após os tumultos com os holandeses. Bom, com base nesse texto, a instituição retratada, ela foi responsável pelo quê? Foi responsável, letra B, por desenvolver a economia da sociedade colonial portuguesa da época. Questão 3, observe a imagem abaixo. Bom, após observar essa imagem, da mineração do ouro entre os séculos 18 e 19, vamos responder a questão seguinte. Essa imagem demonstra que a atividade de mineração na colônia foi realizada por meio da escravidão, o trabalho escravo do negro africano. Questão 4, leia a narrativa abaixo. Bom, ao desembarcarem na costa da Etiópia, no leste da África, em meados do século XVI, os portugueses foram surpreendidos com o que viram. Os navegadores encontraram ali igrejas cuja arquitetura rivalizava com as europeias, tanto em escala quanto em nível de sofisticação. Em vez dos selvagens e hereges que ocupavam o território, o imaginário popular da época, os europeus foram apresentados a um país e praticamente o cristianismo havia mais de um milênio. Essa narrativa mostra que a relação inicial entre os europeus e africanos da Etiópia ocorreu pela religião, como se mostra no texto acima. Questão 5, leia o texto abaixo. A chamada Guerra Guaranítica foi mais um dos conflitos que ocorreram no Brasil entre os portugueses e os indígenas, por conta de diversos fatores, como a escravidão que os europeus impunham aos nativos. A Guerra Guaranítica, em específico, foi uma guerra que envolveu não só os portugueses e os indígenas, mas também os espanhóis. Iniciou-se no século XVIII, logo após a assinatura do chamado Tratado de Madrid, no ano de 1750. Esse texto, pessoal, retrata a relação entre os europeus e os indígenas, que foi conhecida como dominação, letra B. Questão 6, observe o mapa abaixo. Nós temos aqui um mapa das rotas das grandes navegações e nós temos aqui a seguinte pergunta. Este mapa histórico destaca qual característica do processo da diáspora africana? Letra A, deslocamento de escravizados, saindo do continente africano para várias partes do continente americano. Questão 7.
No período colonial, os habitantes do Brasil foram obrigados a consumir os produtos manufaturados da metrópole portuguesa e não podiam comercializar com outros estados sem a permissão de Portugal. Essa relação entre colônia e metrópole era conhecida como Pacto Colonial, né, entre a metrópole e a colônia. Questão 8. Lei afirmativa abaixo. As sociedades africanas, as formas de organização. Bom, algumas sociedades africanas formaram grandes reinos, né? Outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Nas aldeias, que eram a forma mais comum de os grupos se organizarem, havia algumas famílias, cada uma com seu chefe, sendo todos subordinados ao chefe da aldeia. O chefe era responsável pelo bem-estar de todos os que viviam na sua aldeia. As suas decisões eram tomadas em colaboração com outros líderes da aldeia, chefes das várias famílias que dela faziam parte. Bom, de acordo com esse texto, essa narrativa, nas sociedades africanas antigas, as aldeias eram governadas por um chefe pessoal, letra A. Esse chefe é auxiliado por outros líderes daquela comunidade. Questão 9. Leia o texto abaixo. Economia colonial. Cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil colônia. O plantio da cana-de-açúcar foi realizado em grandes propriedades rurais denominadas de latifúndio monocultor. Essas propriedades também ficaram conhecidas como engenhos, porque, além das plantações, abrigavam as instalações apropriadas e os equipamentos necessários para o refino do açúcar, a moenda, a caldeira e a casa de purgar. Para o processo de produção e comercialização do açúcar ser lucrativo ao empreendimento colonial, os engenhos introduziram a forma mais aviltante da exploração do trabalho humano. Bom, pessoal, com base nesse texto, parte significativa do trabalho do Brasil colonial, né, foi estabelecida por meio de quê? Por meio da mão de obra escrava que vinha de outro continente. Nesse caso, era o continente africano. Portanto, 9, letra B. Questão 10. Leia o texto abaixo. A descoberta de metais preciosos pela administração colonial portuguesa só aconteceu no fim do século XVII. O anúncio dessa nova atividade de exploração inaugurou uma nova fase da história do Brasil colonial. Desde então, a chegada dos portugueses motivou um processo de povoamento das regiões interioranas no país. Essa ocupação do interior se fez presente desde o período da União Ibérica, de 1580 até 1640, quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravarem os sertões. Foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas foram descobertas na região de Minas Gerais. Esse texto trata de um processo econômico da história do Brasil que teve como elemento fundamental, letra D, o ouro. Questão 11. Observe o mapa abaixo. As migrações internas, né, na década de 1970, do Nordeste para a região Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e também da região Sul e Sudeste para a região Centro-Oeste. Bom, de acordo com esse mapa, de qual região do Brasil partiram os maiores fluxos de imigrantes na época de 1970? O maior fluxo nós estamos falando da região Nordeste, letra A. Questão 12. Leia o texto abaixo. O clima é semiárido, com temperaturas médias anuais compreendidas entre 27 graus e 29 graus Celsius, com médias pluviométricas inferiores a 800 milímetros. A rigidez climática é conferida principalmente pela irregularidade na distribuição destas chuvas no tempo e no espaço. Esse texto apresenta qual domínio morfoclimático brasileiro? Nós estamos falando, pessoal, da Caatinga, letra B. Questão 13. Observe os mapas abaixo. Bom, nós temos aqui o mapa do Brasil do século XVI, das capitanias hereditárias, e do século XXI, a densidade demográfica. E a questão diz respeito ao seguinte. Esses mapas mostram que a população brasileira ficou concentrada. Onde, pessoal? Letra C, na região litorânea, como resultado do processo histórico de ocupação. Como se observa no mapa 2, né, a densidade demográfica. Questão 14. Leia o texto abaixo. A população tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive da pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo. Por conta dos aspectos geográficos do Brasil, é na Amazônia que está a maior parte dessa população. Aprenderam a viver
em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela floresta. O rio possui um papel fundamental. É através dele que estão estabelecidas as ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como um único meio de transporte. Esse texto descreve uma territorialidade exercida pelas comunidades. Que comunidade é esta? Ribeirinhas, letra C. Questão 15. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui um mapa do Brasil com a distribuição dos arranjos populacionais de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010. E nós temos o segundo mapa das regiões brasileiras, também definida pelo IBGE: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Após a análise desses mapas, conclui-se que a maior concentração dos arranjos populacionais brasileiros se encontra em qual região? Nós estamos falando da região Sudeste, letra D. Questão 16. Observe a tabela abaixo. Formalização: estados com mais haitianos com vínculo formal de trabalho. Bom, nós temos uma tabela com os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Amazonas e Rondônia, 2001, 2012 e 2013. De acordo com essa tabela, o aumento do número de imigrantes haitianos em Santa Catarina está relacionado a quê? Está relacionado, pessoal, com a proximidade cultural do povo haitiano com a população sulista, saindo de zero de 2011 até 1.281 em 2013. Questão 17. Leia o texto abaixo. Mares de morros. Os mares de morros representam um domínio morfoclimático que reúne relevo, clima, vegetação e hidrografia presente no Brasil, o qual é formado pela união de diversas elevações. O nome está associado a um grande conjunto de morros arredondados formados pelo intenso processo de erosão. De tal maneira, pessoal, o termo mar está associado com a semelhança dos morros e das ondas do mar. Qual imagem retrata o domínio morfoclimático descrito nesse texto? Letra A, B, C ou D? Letra C. Esta imagem aqui. Questão 18. Observe o mapa abaixo. Comunidades ciganas por municípios. No Brasil, 2011. Comunidades ciganas aqui distribuídas no país. E vamos à pergunta. Esse mapa, com dados sobre os povos ciganos instalados no Brasil, representa o quê? Representa, letra B, a localização do tipo de acampamento como forma de manifestação cultural. Questão 19. Leia o texto abaixo. Origens do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Bom, isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Bom, com base nesse processo descrito nesse texto, o Brasil apresenta qual característica em seu território? Nós temos no território uma diversidade cultural, letra A. Questão 20 e última, observe o mapa abaixo. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse mapa está mostrando os estados mais populosos, também os estados com a menor população. E de acordo com esse mapa, a região brasileira que tem uma menor densidade demográfica é a região Norte, letra B. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo que eu corrigi as questões propostas na avaliação diagnóstica para o mês de março de Ciências Humanas para o 8º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu e compartilhou o nosso trabalho. Meu forte abraço e meu muito obrigado.